Vamos aqui, né, segundo ano, terceira semana, né, tentar entender um pouco dessa matéria aqui. Apesar que essa matéria aqui já complicou um pouquinho, tá muita coisa assim, pulou muito da outra, né? É muita coisa de interpretação aqui, que é mais interpretação, tá? Então o que acontece? Aqui fala sobre seções transversais, tá? E aqui dá uma seção transversal e fala que ela é congruente quer dizer, é congruente às suas bases, tá? Congruente às suas bases. O que é suas bases? Primeiro nós vamos definir o que é base aqui. Base fala, quando a gente tem um prisma desse modelo, um prisma cilíndrico desse modelo aqui, um prisma que é cilindro, um cilindro, é o seguinte, a gente olha da seguinte maneira, a base tem duas bases, a base que é a base do chão, e a base inferior, que é a base que tem no chão, que é esse pentágono aqui, e essa pentágono por cima aqui, que é a base superior. Por isso que fala bases. Bases são essa, a base superior, que é essa parte aqui, e a base inferior, que é essa parte aqui, tá? Nesse caso aqui tem uma seção transversal, que é essa parte alaranjada aqui, que é um polígono que está no meio aqui. E o que quer dizer congruente? Quer dizer que essa área todinha aqui, ela está em todas as seções dessa área aqui, está a mesma distância dessa base aqui, ó, desse pentágonozinho aqui, ó. Então, a distância desse pentágono até esse pentágono é a mesma. Então, todo lado aqui, se você pegar a trena e medir em cada detalhe aqui desse prisma aqui, você vai ter que toda essa distância que vem daqui até nessa base aqui, isso aqui é como se fosse uma caixa. Aí no meio certinho, você cortasse no meio certinho, aí ficasse essa região que foi cortada aqui no meio, que é a região de seção transversal, que é a região amarelinha aqui, ó. E esse corte no meio dessa caixa, desse formato aqui, é a mesma distância, tem que dar de fora a fora aqui, ó. Tá? A mesma distância tem que ser de fora a fora, por isso que fala que é congruente, tá? E embaixo também do mesmo jeito. Da mesma distância que der, tem que dar em cima e embaixo. Então está falando que é congruente, quer dizer que todos os pedaços, esse pedaço é o mesmo pedaço de baixo e a mesma distância que dá daqui, vai dar daqui e aqui também, tá? Por isso que está falando que é congruente. Aí tem seção transversal de um cilindro. É uma região obtida pela interseção do cilindro com um plano paralelo. Tá, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, como se eu viesse e cortasse aqui no meio do cilindro. São círculos congruentes a cada uma de suas bases. A essa base aqui, círculo que divide no meio, tá? Divide no meio, quer dizer, está dividindo no meio o cilindro, está dividindo no meio certinho o cilindro. Então, essa altura aqui de fora a fora nesse cilindro, né, dessa área, desse corte, tem que ser a mesma altura até no cilindro, até essa círculo daqui de cima aqui, ó, que é essa areazinha de ciclo de cima. Do mesmo jeito, em relação ao ciclo do meio, em relação a esse ciclo de baixo aqui, ó, desse desenho aqui, desse cilindro. É como se você pegasse um cano e cortasse ele no meio certinho, e aí ficasse dois pedaços do mesmo tamanho certinho, tá? É isso que está falando. E é isso aqui, então, tem essa área aqui, que é a área da base de cima, a área da base do meio e a área da base de baixo. Aí, de cara, aqui te deu uma atividade bem assim, difícil de ser interpretado, porque isso aqui não é fácil de ser interpretado, né? Então é o seguinte, dois planos interceptam um cilindro, então está falando que é dois planos, tá? Intercepta o cilindro circular de altura H, determinando duas seções entre cilindros, tá? Então aqui no caso, em vez de ter uma só corte, aqui vai ter dois cortes, tá? Dois cortes aqui no meio aqui, ó. Esses planos são paralelos aos planos da base desse cilindro, tá? Então está falando que quer dizer que esses dois planos no meio aqui vai estar paralelo às duas bases, que é a base de baixo e a base de cima, tá? Base inferior e base superior que fala. Esses planos são paralelos à base do cilindro, sendo que cada uma deles está a uma distância h sobre 3 de um de suas bases. Ok. Então, fala que de um de suas bases, h sobre 3. O que está dizendo aqui? Está dizendo que se você... Eu vou até fazer um desenho aqui. Vou ver se eu coloco aqui para a gente conseguir
para mim conseguir explicar isso aqui melhor. Vou inserir forma, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem, se tiver cilindro aqui é até melhor. Mas eu acho que não tem forma de cilindro aqui, tem. Tem um cilindro. Tá, então vou inserir. Só vou inserir aqui. Inserir. Cadê forma? Vou inserir circunferência, duas circunferências. Vou inserir mais uma circunferência aqui. Ah, não dá pra fazer isso não. Ai, ai. Ctrl X. Ctrl V, Ctrl V. Vou colocar por cima mesmo. Vamos imaginar, vou colocar aqui, ver se eu coloro esse negócio de vermelho. Cadê? De colorir isso tem não? Deixa eu ver a questão de colorir. Não tem jeito de colorir essa figurinha aqui, não tem jeito. Então tá. Olha só, então vamos imaginar que tem aqui. Então quantos pedaços tem aqui? Tem 1, 2, 3, tá? O que está falando lá que a distância de cada um é 1/3 das bases. Então das bases quer dizer que um deles vai estar em distância dessa base aqui de cima. Esse daqui pode estar em distância da base daqui. E esse daqui em distância da base daqui. Então isso seria a mesma distância dos 3 pedaços. Então aqui foi dividido em 3 pedaços iguais, que é congruente. Só esse pedaço vai ser igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Como se tivesse um tubo. Aí você cortasse aqui um pedaço, cortasse um pedaço aqui e desse ter tipo 3 queijos, né? 3 queijos, um em cima do outro, tá? E aí, você está falando que a distância desse daqui é em relação à base daqui, e essa daqui em relação à base de cá. Tá? É isso que está falando aqui, ó. Então, ó, vamos ver, esses planos são paralelos, quer dizer, o corte é paralelo, quer dizer que a distância é a mesma para todos os pontos do plano do circular, a distância entre um plano circular e a base circular é a mesma, de fora a fora, sendo que cada um deles está a uma distância H/3 de uma de suas bases, tá? Então, você pode considerar que com certeza é 1/3, tá? Por que 1/3? Porque se você divide aqui por 3, você divide 3, vai ser 1/3. 1/3 para cada um. A altura vai ser H/3, quer dizer, a altura sobre 3, com certeza. Ou 1/3 sobre cada a proporção é 1/3. Vamos supor que aqui seja 10, vai ser 1/3 sobre 10 para saber cada pedaço desse aqui, tá? Vamos supor que aqui seja 20, essa altura aqui, então seria 10, seria 1/3 vezes 10, ou seja, 10 sobre 3, para saber a altura de cada um em relação ao outro aqui, tá? O corte, em relação ao corte, as alturas em relação ao corte aqui, seria 1/3. Então, cada distância, que essa distância seria 1/3, essa daqui seria 1/3, essa aqui seria 1/3. Seria uma proporção de 1/3, não 1/3. Não sei a altura. A proporção que é 1/3, tá? É a proporção. Se for 20, seria 1/3, seria 10, 1/3 vezes 20 daria a proporção do pedaço que foi a altura, tá? Se for 30 centímetros a altura total, aí cada pedaço vai ser 10. Aí você coloca
1 terço vezes 30 vai dar 30 vezes 10. 30 sobre 3 vai dar 10. Então, cada pedaço vai dar 10 centímetros. É isso que tem que pensar. Tá. Aí te dá as respostas aqui para você responder. 2 ciclos congruentes às suas bases? Não. Porque quando coloca assim, 2 ciclos congruentes à sua base, esses 2 ciclos, eles são congruentes cada um será congruente a cada base. Então, tem que especificar mais, tá? Porque esse daqui será congruente a essa base, e esse daqui será congruente a essa base. Então, quando coloca 2 ciclos congruentes, dá a entender que os 2 ciclos são congruentes às duas bases. Não é assim. 2 regiões poligonais? Não, não é polígono. Uma circunferência não é polígono. Então, tudo que tem polígono aqui pode tirar fora, tá? Então, a única duas que resta é C e D. 2 ciclos congruentes cuja área são 1 terço da área de uma de suas bases. Ó, 2 círculos congruentes cuja área são 1 terço da área de sua base. Olha, eu até que não colocou aqui, deles estão a distância, tá vendo? Aqui não falou distância. Aqui falou do perímetro de uma de suas bases. Do perímetro de uma de suas... 2 ciclos congruentes, cujo perímetro são 1 terço do perímetro de sua base, de suas bases. De acordo com o Wikipédia. Então aqui, ó, fica a letra C. Por quê? Aqui refere a perímetro, tá? O que acontece? O que está falando lá? Que a seção transversal, o que reza a seção transversal? Que ela é congruente, a mesma distância que tem de fora a fora dessa circunferência em relação a essa, é a mesma. E fala o seguinte, é a mesma distância. Então, o que está falando aqui na letra D? Para entender o que está sendo dito aqui, ó. Para entender o que está sendo dito aqui na letra C. Letra C, ó. Então, fala que 2 círculos congruentes, esse círculo aqui, ó, 2 círculos congruentes, cuja a área desse círculo aqui são 1 terço da área de suas bases. Então, quer dizer, está a distância de 1 terço da área de suas bases. Então, esse ciclo aqui está a distância da área dessa base aqui, e esse ciclo aqui está a 1 terço de distância dessa de cá, tá? O que, assim, devia ter colocado aqui, não colocou. Devia ter colocado distância escrita aqui. Mas aqui, no própria atividade, já te dá uma pista da situação. Fala que, na própria título, você tem que olhar o título. Então, no próprio título fala assim, sendo que cada um deles está a uma distância H sobre 3 de uma de suas bases. Então, H sobre 3, então você tem que concluir, se fez 2 cortes transversal, dividiu essa altura em 3 pedaços. Ó. E se é H sobre 3, então vai ser 1 terço. Cada pedaço, cada altura dessa aqui, ó, essa altura aqui vai ser 1 terço. Vai ser 1. Então, dividiu em 3 partes, então de 3. Então, 3 é o valor inteiro. O valor inteiro é 3. O valor inteiro aqui é 3. E 1, cada pedaço aqui, ó, 1 terço, 1 terço, 1 terço. Então aqui está a distância. A área desse valor, essa área aqui está a distância 1 terço dessa daqui. A área dessa daqui está a distância 1 terço dessa daqui. Quer dizer, da base aqui também é como se tivesse... eu vou até colocar outra aqui embaixo aqui, para coincidir aqui, ó. Então, ó, aqui tem uma base, aqui tem outra base, e essas duas seções transversal, ela está a distância daqui, é como se tivesse um tambor aqui, ó, esse tamborzinho aqui, essa altura aqui, desse daqui, está a distância daqui 1 terço. Então, o que acontece? É por isso que ali está falando isso. O que dá confusão na gente aqui é que não fala que é distância, mas na verdade está falando aqui, ó, cuja área são 1 terço da área de uma das suas bases. Quer dizer, pelo menos de 1. Então, esse daqui tem que estar de uma dessa base aqui, esse daqui tem que estar de uma dessa base aqui. Então, de uma de suas bases. Então, cada um está a distância de uma. Essas são 2 seções transversais que falam que são 2 seções que foi cortada. Então, são 2 seções, 2 planos interceptam um eixo circular, quer dizer, 2 planos. Que planos são esses? Essas 2 cortes que tem no meio. Em cima e embaixo são as bases, a base inferior e a base superior do cilindro. Tá?
Então, o mais correto aqui é a letra C. Apesar que eu acho que tinha que colocar aqui, especificando que seria a distância. Mas no título já fala que isso aqui, esse h sobre 3, está uma distância h sobre 3. Então, está revelando. O que está querendo dizer é que você tem que saber, o que você tem que saber nessa atividade mesmo, é você interpretar que é a área, essa área dessa seção, em relação a essa seção, só tem um valor de distância aqui, ó. A distância aqui é a mesma sempre. E a distância dessa área até essa seção aqui, ó, também seria a mesma, sempre 1/3. É esse que, não é a distância, não é 1/3. É a proporção que é 1/3. Porque a distância, aqui só está falando que pode ser a distância, pode não ser. Pode ser só a proporção, não. Pode ser 1/3, 1/3, 1/3. Se aqui for 3, se a altura aqui for 3, aqui é 1/3. Mas se for 9, já não é 1/3 mais. Se for 9, vai ser 9 por 3, vai ser 3, 3, 3. Então, cada distância que vai dar 3. Então, isso aqui, essa fraçãozinha aqui, na verdade, ela não é a distância, não. Ela é uma relação de proporção da distância, né? Relação que pode te dar o valor da distância. E te dá os pedaços aqui, ó. Cada pedaço aqui. Na teoria aqui seria 3, né? Mas no exercício não fala isso não. E essa questão de 1/3 aqui é tipo 1/3, ó, a área são 1/3 da área. Quer dizer, quando fala 1/3, fala que é tipo assim, a proporção de 1/3, né? Ok? Então temos que aprender a entender essa atividade. Ele não falou assim, a área é a proporção de 1/3. Fala que é 1/3 da área, não é a área não, a distância aqui nunca falou que é 1/3, não falou que essa distância aqui é 1/3. Sempre fala que é h sobre 3, por isso que eu estou falando, fala que é h sobre 3. Então o h pode ser qualquer um. Aqui, no caso, essa resposta correta não é porque é 1/3 de altura cada pedaço, não. É porque nessa proporção de 1/3. Se for 30, aí vai ser 30 vezes 1/3, que vai dar 30 sobre 3, que daria 10 cada pedaço. Tá? Eu gosto de especificar isso aqui, porque é isso que é o segredo da coisa, é esse. Que às vezes o professor fala só a resposta, mas não te dá essa ideia que você tem que ter. Porque muitas vezes a fração ela te engana muito. A fração é uma questão de proporção. Ela pode ser o valor real, pode ser só a proporção do valor real. Tá? E a fração ela tem essa questão de proporção, que você tem que pegar bem.